Olá, esse trabalho apresentado ao Sustentar em 2025, na temática Indicadores de Viabilidade, Indicadores de Avaliação da Sustentabilidade, o trabalho tem o título de Viabilidade Econômica na Implementação de Painéis de Energia Solar Fotovoltaica. Os autores sou eu, Éder Lúcio Xavier dos Santos, Clândio Faverini Rubiaro, Viviane Fernandes de Azevedo, Vera Lúcia Francisco Martins. A nossa apresentação desse trabalho foi a análise da viabilidade econômica e ambiental da substituição da matriz energética do laticínio de hidrelétrica para fotovoltaica, com foco na redução de custos e na mitigação de impactos ambientais do laticínio no município de Jussara, Goiás. A metodologia ela foi a definição do problema, a substituição da matriz hidrelétrica pela matriz fotovoltaica, redução dos custos de energia, mitigação do impacto ambiental, pesquisa aplicada, abordagem quantitativa, exploratória e descritiva. As fontes primárias da etapa 2 foi o consumo de energia, o consumo energético do laticínio durante o ano de 2022, o dimensionamento dos custos, foi orçado 3 empresas diferentes para compor o custo, para ter uma média. O sistema proposto foi de 54.063 kW, baseado na demanda do laticínio, estudado por Santos 2023, e a base de impacto ambiental para calcular essa questão, para chegar nesse resultado, foi a Eco20, que calculou a questão baseada na questão do impacto ambiental no sistema ACV, que é a avaliação do ciclo de vida de produto. A radiação solar também, pelo Sundata de Jussara, Goiás, que é o local do estudo, uma taxa mínima de atratividade de 11,75%, baseado já nos parâmetros econômicos, taxa Selic, baseada em 2023, 12 de 2023, conforme o Banco Central, reajuste tarifário de 10,68% ao ano, tarifa anual de 0,80 centavos o quilowatt naquele contexto, e negação dos painéis de 2,65% inicial, no ano inicial, depois de 0,7% ao ano, nos demais anos, compõe os 25 anos de análise. O custo de manutenção também foi de 0,25% do investimento inicial. E a coleta de dados se deu da tua organização de tabulação de dados, aplicação de modelos matemáticos e financeiros, como o valor presente líquido, taxa interna de retorno e o payback descontado. Os resultados foram baseados na etapa 1, estudo da radiação, cálculo do investimento inicial, simulação dos usos dos painéis ao longo dos anos, com vida útil, a projeção econômica de taxa mínima de atratividade, e também a questão aí, logicamente, analisada nesse ponto, do payback, valor presente líquido, VPL, taxa interna de retorno, e também a questão da taxa mínima de atratividade, a TMA. Os resultados também a gente colocou baseado no trabalho de Santos, que foram as 4 categorias que ele levou em consideração, que é a mudança climática, acidificação terrestre, eutrofização de água doce e demanda acumulada de energia. Durante essas questões da composição de todo o processo de fabricação de 1 quilo de queijo mussarela, corrigido para um determinado composto do trabalho dele, a gente consegue ver que a eletricidade ela tem uma contribuição significativa de 6,22%, dependendo do tipo de categoria utilizada em termos de impacto ambiental. Fizemos uma comparação da energia hidrelétrica e fotovoltaica, dando um valor significativo de 1,17% de diferença, porém, algo importante de se avaliar é que, nesse contexto, em termos Brasil, isso talvez não seja tão significativo, porque a nossa energia praticamente é uma energia limpa. Já em países europeus, esse valor seria exorbitante em função de uso de energia fóssil ou energia provinda também de carvão mineral. Aqui a gente fez também um consumo de energia elétrica de janeiro a dezembro de 2022, conforme exposto os dados. Depois nós fizemos também uma radiação solar média na região, conforme está especificado nos dados também, para ter uma composição de dados mais fidedigna possível. E aqui, por diante, tem os resultados também da radiação solar naquela região que atende automaticamente, conforme a localização da empresa, atende também esses fatores que é importante, conforme a Cresesb, que é a empresa que nos fornece os dados em termos de energia solar, ou o instituto que fornece os dados relacionados a isso no Brasil. Por último, a gente tem a questão da estimativa de geração mensal de energia, de quilowatts, que a gente fez uma projeção aí, conforme os dados da radiação solar naquela região, e aí a gente fez um resultado também de equipamentos e materiais para compor o sistema.
A gente falou lá no início que foi 54.063 kW ao ano, a necessidade, e o investimento de 89.773, em torno de R$90 mil. Os resultados, conforme eu falei anteriormente, aqui, ó, a degradação do módulo, eu já tinha falado também, para compor, a de 2,5%, a degradação anual do rendimento dos módulos, 0,7%, percentual de aplicação de manutenção de 0,5% ao longo de todos os anos, reajuste anual de manutenção do sistema 10%, tarifa de energia elétrica de 0,80 centavos na época, 80 centavos, reajuste anual da tarifa de 10,68, o custo de oportunidade da taxa mínima de atração foi de 11,75, com a Selic baseada em 2023, conforme falou anteriormente, foi falado. E 600 quilowatts que foi esse desconto baseado para que a energia seja ligada à rede para ela ser distribuída, que as empresas cobram por isso. A receita de energia produzida a gente consegue ver aí nos anos, não dá para colocar a tabela inteira, porque ela é muito grande. Então, a gente vê que a primeira receita que a gente consegue avaliar aí em relação à energia é de R$42 mil, isso vai crescendo gradativamente. Depois nós temos aí o fluxo de caixa, a gente pode ver que nos 3 primeiros anos o fluxo de caixa é negativo frente ao investimento, só que a gente consegue ver também que a gente consegue pagar esse investimento com menos de 3 anos. E os resultados do primeiro investimento, a gente consegue ver que o valor presente líquido é positivo, ou seja, que é maior que zero, né? A TIR é maior do que a TMA, que em relação à taxa Selic, a taxa de investimento aqui é mais interessante, retorno. O investimento é recuperado em 2 anos e 5 meses e 4 dias, e o fluxo de caixa descontado no valor vai diminuindo até o final, considerando que a geração de energia também tem sua redução por causa da degradação, automaticamente que todo produto ele vai passando o tempo, ele vai tendo a sua degradação. E a taxa da tarifa de energia é maior do que a taxa Selic considerada na análise. Analisando essa questão da viabilidade também, fizemos uma simulação com os mesmos dados com a viabilidade com financiamento. Já com a questão do financiamento, a gente consegue entender que nos 4 primeiros anos, fez-se o desembolso desse financiamento anualmente, conforme relatado aqui no sistema. Conforme as taxas, correções e a questão bancária também. A gente pode observar que no primeiro ano aí, se tem um desconto menor do que na tabela anterior, porque automaticamente está entrando dinheiro de terceiro, que é 44 mil, e relacionado a metade dos 89 para comprou, então de 45 mil, para ser mais exato. E aí a gente consegue entender que a análise da viabilidade econômica, mesmo com financiamento, o investimento é viável, pois o VPL é positivo, ou seja, maior que zero, a TIR é maior do que a TMA, e o investimento é recuperado em 2 anos, ou seja, 0,86 anos, o que dá menos aí de um ano e 9 meses, mais ou menos, nesse contexto. E o fluxo de caixa nos 5 primeiros anos foi maior em função do pagamento, foi menor em função do pagamento do que se pegou de dinheiro de terceiro, aí, conforme a simulação. Por isso, o prazo de payback também é menor, porque o desembolso inicial foi também de 50% do investimento. E as considerações finais é que a análise do VPL, da TIR e do payback, projetada para 25 anos, indica que o investimento em energia solar fotovoltaica é altamente viável. O cenário é 100% dos recursos próprios, quando a gente faz a simulação. O VPL é positivo em 676 mil, a TIR é de 56,42%, e a taxa mínima de atratividade, baseada em relação à taxa mínima de atratividade, foi de 11,75%. Isso confirma que o retorno supera o investimento em renda da taxa Selic, se fosse para fazer outro investimento comparativo a isso, e o investimento inicial de 89.773 é recuperado em 2 anos e 5 meses, quando se observa-se com investimento próprio. Já se fosse num cenário com 50%, o payback descontado reduzido cairia para 1 ano e 10 meses, 10 dias, conforme eu falei anteriormente, e a rentabilidade para permanecer robusta em termos de 666.288 ao longo dos 25 anos de investimento. E a TIR de 44,97%, ambas superiores à taxa mínima de atratividade. E a implementação, para a gente concluir, a implementação dos painéis fotovoltaicos no laticínio demonstrou financiamento vantajoso, uma rápida recuperação de investimento em torno de 2 anos e meio, e o estudo comprovou também que a composição da energia solar fotovoltaica no laticínio é benéfica do ponto de vista econômico, conforme a gente viu, em relação à questão da redução de custo, alto VPL, TIR rápido, TIR e rápido retorno em relação ao payback. E também a gente pode analisar que, quanto ao ponto de vista ambiental, a redução do impacto alinhado com a sustentabilidade, sendo a decisão estratégica para a empresa nos 2 pontos de vista.